Bem-vindos ao nosso novo vídeo. Hoje preparamos mais um tópico interessante para vocês. Se gostaram do vídeo, não se esqueçam de deixar seu feedback, sua opinião é importante para nós. Então, não percam mais tempo e vamos começar o vídeo. A chuva caía pesada naquela noite, como se o céu tivesse decidido compartilhar com Clara a dor que ela sentia. Cada gota que batia no telhado da casa parecia ecoar o mesmo som. Fim, fim, fim. Ela estava no 8º mês de gravidez, o corpo cansado, as costas doloridas, mas nada disso se comparava ao peso das palavras que Henrique, seu marido, acabará de dizer. Você e esse bebê são um peso, Clara. Um fardo que eu não quero carregar. Ele falava com uma frieza que ela nunca havia visto antes. Clara ficou parada, como se o chão tivesse sumido sob seus pés. Tentou rir, pensando que fosse um momento de raiva, uma explosão passageira. Mas o olhar de Henrique não deixava espaço para dúvidas, havia desprezo em cada traço de seu rosto. Como você pode dizer isso? Sua voz saiu fraca, quase um sussurro, mas com um tremor que denunciava a tempestade dentro dela. Henrique não respondeu de imediato. Caminhou até o armário, pegou uma mala velha, e começou a jogar as roupas dela sem qualquer cuidado, como se estivesse se livrando de coisas inúteis. You can say, Clara. Cansei de suas queixas, de suas necessidades, de toda essa responsabilidade. Eu não queria esse filho. Nunca quis. Você sabia disso. As palavras foram como facas. Clara sentiu uma pressão no peito, o coração acelerando. O bebê mexeu dentro dela, como se respondesse ao tumulto. Lágrimas começaram a cair, quentes, se misturando com a umidade fria do ambiente. Eu larguei tudo por você, Henrique, minha família, meus amigos, e é assim que você me trata? Henrique suspirou, impaciente. Você fez suas escolhas. E agora eu estou fazendo as minhas. Pegue suas coisas e vá embora. Hoje. A chuva lá fora parecia aumentar. Clara olhou para a porta e depois para a sala, tentando entender se aquilo era real ou algum pesadelo cruel. Ao lado da mesinha, viu um envelope branco, com sua caligrafia gravada. Para Clara, abra quando mais precisar. Lembrou-se que fora entregue pela sogra, Dona Beatriz, alguns dias antes. Na época, Clara não entendeu a estranheza no olhar dela, nem o aperto demorado na mão quando entregou o envelope. Agora, aquela lembrança ganhava outro peso. Ela se abaixou com dificuldade para pegar o envelope, guardando-o com cuidado dentro da bolsa. Não tinha ideia do que havia ali dentro, mas sabia que não podia deixá-lo para trás. Enquanto isso, Henrique já estava junto à porta, esperando impaciente. Vamos, Clara. Não torne isso mais difícil do que precisa ser. Clara respirou fundo. Cada músculo do seu corpo queria gritar, implorar, perguntar por quê. Mas uma parte dela sabia que não havia resposta que curasse a ferida aberta naquele momento. Segurando firme a mala e a bolsa, ela passou por Henrique sem olhar para trás. O ar frio e úmido da noite a envolveu assim que saiu. A chuva bateu no seu rosto, gelada, mas foi quase um alívio, como se lavasse um pouco da dor. As ruas estavam vazias, iluminadas apenas por postes distantes. O som dos trovões se misturava ao eco dos passos dela. A cada passo, sentia o bebê mexer, e isso lhe dava um mínimo de força. Eu tenho você, pensou, acariciando a barriga. Não estamos sozinhos. Caminhou sem rumo por alguns minutos até que a realidade bateu. Ela não tinha para onde ir. Sua família morava em outra cidade, e desde que se casou, o contato tinha diminuído. Amigos? Restavam poucos. Foi então que lembrou de Luciana, uma amiga de infância que sempre dizia: se um dia precisar, minha porta estará aberta. Com dificuldade, Clara tirou o celular da bolsa, as mãos tremendo tanto que quase deixou cair. Ligou para Luciana. A voz do outro lado, sonolenta, logo se encheu de preocupação. Clara? O que aconteceu? Por que você está chorando assim? Eu não tenho onde ficar, Lu. Ele me expulsou. A voz quebrou. Venha agora.
Vou deixar o portão aberto. Ao ouvir isso, Clara respirou um pouco mais aliviada. Ainda chovia forte, mas agora havia um destino. Segurou mais firme o envelope dentro da bolsa. Ainda não estava pronta para abri-lo, não ali no meio da tempestade, mas uma sensação estranha lhe dizia que aquele pequeno pedaço de papel poderia mudar tudo. E assim, entre trovões e lágrimas, Clara seguiu seu caminho, sem saber que estava prestes a descobrir segredos que mudariam para sempre o rumo da sua vida. Clara chegou à casa de Luciana pouco depois da meia-noite, encharcada e exausta. Os cabelos pingavam, a roupa colada ao corpo e a mala pesando como se tivesse pedras dentro. Luciana, de pijama, abriu a porta e a abraçou imediatamente, sem fazer perguntas no início. O calor daquele abraço foi o primeiro conforto real que Clara sentiu naquela noite. Pelo amor de Deus. Você vai pegar uma pneumonia desse jeito, disse Luciana, guiando-a para dentro. O aroma de chá recém-preparado preenchia o pequeno apartamento. Clara se sentou no sofá, tirando os sapatos encharcados, enquanto Luciana trazia uma toalha e uma xícara fumegante. Agora me diga, o que aconteceu? Perguntou, com a expressão carregada de preocupação. Clara respirou fundo, sentindo um nó apertar sua garganta. As palavras saíram aos poucos, quebradas, como se cada lembrança fosse uma ferida aberta. O olhar frio de Henrique, as acusações injustas, a expulsão em plena tempestade. Luciana ouviu em silêncio, apertando-lhe a mão a cada pausa. Quando Clara terminou, lágrimas escorriam pelo seu rosto novamente. Mas então, como se fosse uma luz no meio da escuridão, lembrou-se do envelope. Abriu a bolsa e tirou-o, mostrando para Luciana. A sua sogra te deu isso? Perguntou Luciana, arqueando as sobrancelhas. Sim, alguns dias atrás. Disse para abrir quando eu mais precisasse. Acho que esse momento chegou. Clara segurou o envelope por alguns segundos, quase com medo do que poderia encontrar. A ponta de seus dedos sentiu o papel ligeiramente rígido, e ao rasgar o lacre, um leve aroma de perfume antigo escapou, o mesmo que Dona Beatriz usava. Dentro, havia uma carta cuidadosamente dobrada, e junto dela, uma pequena chave dourada. O coração de Clara disparou. Começou a ler em voz alta. Querida Clara. Sei que não fui a sogra que você merecia. Vi você sofrer em silêncio, suportar palavras duras e humilhações que nunca deveriam ter acontecido. Muitas vezes quis intervir, mas fui covarde, deixando o amor de mãe pelo meu filho me cegar. Hoje, já não posso mais fechar os olhos. Henrique não é o homem que você acreditou que ele fosse, e temo pelo futuro que você teria ao lado dele. Por isso decidi fazer algo. A chave que acompanha esta carta pertence a um lugar que agora é seu. O endereço está no verso desta folha. Lá, você encontrará não apenas abrigo, mas a chance de recomeçar. Por favor, não conte nada a Henrique. Esse é o meu presente para você e para o bebê. Espero que um dia possa me perdoar por não ter feito mais cedo. Beatriz. Quando Clara terminou de ler, suas mãos tremiam. A carta parecia aquecer seu peito, mas ao mesmo tempo trazia um peso de revelações dolorosas. Dona Beatriz sabia. Ela sempre soube. Luciana pegou a carta e leu novamente, confirmando que não havia engano. Virou a folha e encontrou o endereço escrito com letras firmes. Uma pequena cidade litorânea, a mais de 300 quilômetros dali. Isso é inacreditável, Clara. Sua sogra basicamente te deu um refúgio secreto. Mas por que agora? Clara perguntou, a voz carregada de confusão. Por que não antes? Luciana deu de ombros. Talvez ela estivesse esperando o momento certo, ou talvez este seja o momento em que você realmente precisa. Clara olhou para a pequena chave dourada, sentindo o metal frio na palma da mão. Dentro dela, uma chama de esperança começava a surgir. Talvez houvesse de fato uma saída. Lu, e se for verdade? E se esse lugar realmente existir? A voz de Clara misturava medo e expectativa. Então você vai até lá e vê com seus próprios olhos.
Você e o bebê merecem mais do que essa vida de humilhações. Clara passou a noite no sofá da amiga, mas o sono veio pouco. A carta de Dona Beatriz e a ideia daquele endereço misterioso ocupavam todos os seus pensamentos. O som da chuva enfraquecendo ao amanhecer parecia anunciar um novo capítulo. Quando o sol começou a iluminar a sala, Clara já havia tomado uma decisão. Iria até o endereço. Não importava o que encontrasse, precisava saber. Luciana, mesmo relutante em deixá-la viajar sozinha, entendeu que era algo que Clara precisava fazer. Ajudou-a a arrumar a mala, separou alguns lanches para o caminho e colocou um casaco extra, para proteger o bebê do vento do mar. Antes de sair, Clara olhou mais uma vez para o envelope vazio sobre a mesa. Ele já tinha cumprido seu papel. Agora, a chave em sua mão era o símbolo de uma nova esperança. E assim, com o coração acelerado e os pés firmes, ela se preparou para seguir viagem rumo ao desconhecido, carregando não apenas seus pertences, mas também a promessa de um recomeço. A estrada que levava até a pequena cidade litorânea parecia se estender infinitamente diante dos olhos de Clara. A cada quilômetro percorrido, o medo e a ansiedade se misturavam com uma esperança que ela quase não acreditava sentir. A chave dourada brilhava discretamente na bolsa, como um símbolo silencioso de uma nova vida prestes a começar. As primeiras luzes da cidade surgiram ao longe, refletidas no mar calmo que quebrava suavemente nas pedras da praia. Clara estacionou o carro na frente de uma casa que parecia saída de um sonho. Branca, com janelas amplas e uma varanda aconchegante adornada por vasos de flores coloridas. Uma placa discreta indicava o endereço que ela havia recebido no envelope. Ela segurou a chave com força e aproximou-se da porta da frente. Ao inserir a chave na fechadura e girá-la, a porta se abriu com um rangido suave, revelando um interior impecavelmente limpo e acolhedor. Tudo parecia estar ali para recebê-la. Roupas cuidadosamente dobradas, alimentos frescos na cozinha, um berço branco ao lado da janela, onde o sol da manhã entrava gentilmente. Clara sentiu lágrimas escorrerem pelo rosto, mas não eram lágrimas de tristeza, eram lágrimas de alívio e gratidão. Pela primeira vez em semanas, ela sentiu que poderia respirar novamente. Explorando o pequeno espaço, encontrou uma caixa sobre a mesa da sala de estar. Dentro, havia documentos que confirmavam que a casa estava registrada em seu nome. Além disso, havia informações bancárias que indicavam uma conta com dinheiro suficiente para que ela pudesse viver dignamente, cuidar do bebê e até mesmo investir no futuro dos dois. Ela se sentou no sofá, abraçando a barriga que já parecia ter ganhado uma vida própria. O bebê mexeu e naquele instante, Clara fez uma promessa silenciosa. Aqui, meu filho, nós vamos ser felizes. Aqui, seremos livres. No entanto, essa sensação de segurança não durou para sempre. Durante os dias que se seguiram, Clara começou a receber mensagens no celular. Eram chamadas e mensagens de Henrique. No início, ignorou. Pensou que fosse apenas uma tentativa passageira dele para controlar sua vida. Mas as mensagens ficaram mais insistentes, carregadas de tom manipulador e ameaças veladas. Ele parecia saber que ela tinha encontrado um lugar seguro, e isso o irritava profundamente. Clara se manteve firme, decidida a não voltar para aquela vida de dor e humilhação. Certa tarde, enquanto preparava uma refeição simples na cozinha, ouviu um barulho na porta. O coração disparou. Quando abriu, deu de cara com Henrique, olhando para ela com uma mistura de arrependimento e desejo de controle. Clara, por favor, Ele começou, a voz trêmula. Ela o interrompeu, sentindo uma força interior que não sabia que possuía. Não, Henrique. Não mais. Eu encontrei um lugar onde posso ser feliz, longe de você e das suas palavras cruéis. O olhar dele endureceu, mas Clara não recuou. O bebê, que havia estado quieto durante toda a conversa, começou a chorar no quarto. Henrique deu um passo hesitante para tentar acalmar, mas Clara o segurou. Você não quer isso, Henrique. Você nunca quis. Ele tentou disfarçar, mas Clara viu a verdade em seus olhos. Ele estava ali não por amor, mas por interesse. Com lágrimas nos olhos,
Clara fechou a porta com firmeza, sentindo pela primeira vez que estava no controle de sua própria vida. Os dias seguintes foram um misto de inquietação e determinação para Clara. Apesar da sensação de segurança que a casa lhe proporcionava, a presença inesperada de Henrique ainda pairava sobre ela como uma sombra ameaçadora. Ele não desistia com facilidade. Naquela tarde ensolarada, quando o relógio marcava quase 4 horas, um som seco soou na porta. Clara, que estava embalando algumas roupas para o bebê, congelou. Seu coração bateu mais forte. Ela sabia quem era. Ao abrir a porta, lá estava Henrique, com os olhos vermelhos, como se tivesse chorado, e a expressão carregada de arrependimento. O semblante dele estava longe do homem frio e cruel que ela conhecera. Parecia alguém tentando desesperadamente recuperar algo perdido. Clara, eu errei. A voz dele saiu baixa, quase um sussurro. Quero que volte para casa. Quero que sejamos uma família. Clara o olhou nos olhos, tentando encontrar algo verdadeiro naquele pedido. Mas seu instinto lhe dizia para não confiar. Ela respirou fundo e, mantendo a calma, respondeu: Henrique, não é só um pedido que pode desfazer tudo o que aconteceu. Suas palavras me machucaram profundamente. Você me expulsou quando eu mais precisava, quando nosso filho ainda estava crescendo dentro de mim. Isso não é fácil de esquecer. Ele assentiu, como se aceitasse a dor que causará, mas havia algo mais por trás do olhar dele. Um misto de frieza e ambição que Clara conhecia bem. Eu quero mudar. Por você e pelo bebê. Ele insistiu, dando um passo para dentro da casa. Podemos reconstruir tudo. Clara não se moveu. Sabia que Henrique não era apenas um homem que errava e buscava redenção. Ela sentia que ele queria controlar o que ela tinha recebido, a casa, o dinheiro, o poder que isso representava. De repente, um choro intenso veio do quarto. O bebê, sentindo a tensão no ar, parecia querer chamar a atenção dos adultos. Henrique se virou rapidamente para ir até o filho, mas Clara o impediu. Você não entende, Henrique. Eu sei das suas traições, das mentiras, das humilhações. Não é apenas sobre o bebê ou a casa. É sobre respeito e amor, coisas que você nunca soube dar. A expressão de Henrique mudou. A raiva que ele tentou esconder veio à tona, e a voz dele ficou mais áspera. Você está me ameaçando? Você não sabe do que eu sou capaz. Clara manteve o olhar firme. Ela não tinha mais medo. Eu só quero que você saiba que eu não vou mais permitir que me machuque. Nem a mim, nem ao nosso filho. Henrique soltou um riso frio e saiu da casa, batendo a porta com força. Clara ficou ali, sentindo o vazio que ele deixará, mas também uma força nova crescendo dentro de si. Naquela mesma noite, Henrique enviou mensagens agressivas, ameaçando processá-la e tirar tudo o que ela tinha recebido. Mas Clara estava preparada. Ela sabia que agora tinha aliados, que o envelope da sogra não era apenas um presente, mas uma proteção legal. Enquanto olhava para o berço onde seu filho dormia tranquilo, Clara prometeu a si mesma que nada nem ninguém poderia tirar essa nova vida que começava ali. Os dias que se seguiram à visita explosiva de Henrique foram marcados por uma mistura de medo e determinação para Clara. Ela sabia que ele não desistiria tão facilmente, e que tentaria de todas as formas reverter a situação a seu favor. Mas, desta vez, Clara não estava sozinha. Com a ajuda de Luciana, Clara procurou um advogado recomendado pela carta da sogra, uma mulher chamada Doutora Marina, conhecida por sua integridade e firmeza em casos de direitos da mulher e família. No primeiro encontro, Doutora Marina revisou todos os documentos que Clara tinha, a carta de Dona Beatriz, a chave, os papéis da casa e da conta bancária. Explicou que toda a propriedade havia sido transferida oficialmente para o nome de Clara, tornando Henrique legalmente incapaz de reivindicar qualquer parte do patrimônio. Henrique pode tentar contestar, mas com a documentação que temos, ele não tem chances, disse a advogada com confiança. Além disso, as provas das agressões verbais e do abandono durante a gravidez fortalecem o seu caso. Clara sentiu um peso sair de seus ombros.
Pela primeira vez, sentiu que a justiça estava ao seu lado. O processo começou, e apesar das tentativas de Henrique de desacreditá-la, as evidências eram claras. Testemunhas, mensagens de texto, e até o depoimento de Dona Beatriz foram decisivos para que o juiz tomasse uma decisão firme. No tribunal, Clara falou com a voz firme, sem medo. Revelou as humilhações que sofreu, o abandono, e como Henrique a expulsara em um momento tão delicado. O juiz ouviu atentamente, visivelmente comovido. Ao final, a sentença foi clara. Henrique perdeu todos os direitos sobre a casa e o dinheiro, e ficou proibido de se aproximar de Clara e do bebê sem autorização judicial. Clara sentiu uma alegria profunda, mas também um alívio tranquilo. Ela estava livre. Livre de um casamento que só trouxe sofrimento, livre para criar seu filho com amor e segurança. Nas semanas seguintes, a casa litorânea se transformou em um verdadeiro lar. Clara decorou o quarto do bebê com cores suaves e brinquedos, enquanto fazia planos para o futuro. Luciana esteve ao seu lado em cada passo, compartilhando risos e sonhos renovados. Em uma tarde ensolarada, Clara sentou-se na varanda da casa, o bebê embalado em seus braços, olhando o mar que brilhava sob o céu azul. Sentiu o calor do sol em seu rosto, e o som suave das ondas como uma canção de ninar. Ela sorriu, sentindo uma gratidão profunda pela segunda chance que a vida lhe dera. "Nós conseguimos, meu amor", murmurou, beijando a testa do filho. "Vamos ser felizes daqui para frente." E assim, naquele recanto tranquilo à beira-mar, Clara e seu bebê começaram um novo capítulo, escrito com coragem, esperança e liberdade.